Capítulo 6, parte 2, página 124. As 30 principais causas do fracasso. Quantas delas estão impedindo o seu sucesso? A maior tragédia na vida das pessoas é tentar com todas as forças realizar algo e não conseguir, e isso se confirma na surpreendente maioria dos fracassos em comparação com os sucessos. Tive a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres, 98% deles considerados fracassados. Existe algo de errado com uma civilização cujo sistema educacional permite que 98% da população passe pela vida sabendo-se fracassadas. Mas o propósito deste livro não é teorizar sobre o que está certo ou errado no mundo. Para isso, seria preciso um trabalho 100 vezes mais extenso. Minha análise demonstrou que as principais razões para o fracasso são 30, enquanto são 13 os princípios pelos quais a pessoa pode acumular uma fortuna. A seguir, você vai encontrar as 30 principais causas do fracasso. Ao percorrer a lista, avalie-se a cada ponto para descobrir se alguma delas se interpõe entre você e o sucesso. Número 1. Bagagem hereditária desfavorável. Pouco ou nada se pode fazer por aqueles que nasceram com uma inteligência deficiente. Esta filosofia oferece o único método capaz de suprir tal deficiência: a ajuda da mente mestra. Observe, porém, que das 30 causas, esta é a única impossível de ser facilmente corrigida pelo próprio indivíduo. Número 2. Falta de um propósito de vida definido. Não existe esperança de sucesso para quem não possui um objetivo central, uma meta definida. De cada 100 analisados por mim, 98 não possuíam objetivos. Talvez seja essa a principal causa de seu fracasso. Número 3. Falta de ambição de estar acima da mediocridade. Não há esperança para quem seja indiferente a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. Número 4. Formação insuficiente. Essa é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência nos mostra que os indivíduos mais capacitados aprenderam por si, pessoas que aprenderam por conta própria. Nível universitário não é garantia de formação. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber, sem violar os direitos alheios. Formação não é somente o conhecimento adquirido, mas também a sua aplicação. Os trabalhadores não são pagos pelo que sabem, mas pelo que fazem com os seus conhecimentos. Número 5. Falta de autodisciplina. A disciplina é fruto do autocontrole, ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir o autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existe. Se você não conquistar a sua natureza, não conquistará você. A pessoa que você vê ao olhar-se no espelho tanto pode ser o seu melhor amigo como o seu pior inimigo. Número 6. Saúde frágil. Ninguém consegue um grande sucesso sem boa saúde.
A doença tem muitas causas controláveis como estas. Letra A. Consumo de excesso de alimentos pouco saudáveis. Letra B. Hábito de pensar negativamente. Letra C. Mau uso ou excesso de sexo. Letra D. Falta de exercício físico. Letra E. Pouca oxigenação devido a dificuldades respiratórias. Número 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Pau que nasce torto morre torto. As tendências criminosas em geral têm origem na infância vivida, em ambientes desfavoráveis, em convívio com pessoas inadequadas. Número 8. Hábito de deixar tudo para depois. Conhecido como procrastinação, esse hábito é uma das causas mais comuns do fracasso. O fantasma da procrastinação fica à espreita sobre a sombra de todos os seres humanos, esperando para destruir suas chances de sucesso. A maioria dos indivíduos mal-sucedidos passa a vida toda esperando a hora certa para fazer algo que vale a pena. Não espere, não existe hora certa. Comece do ponto onde está, com as ferramentas que tiver. Ao longo do caminho, surgirão ferramentas melhores. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Número 9. Falta de persistência. A maioria das pessoas começa, mas não termina. Muitas desistem nos primeiros sinais de obstáculos. Nada substitui a persistência. Aquele que adota como lema a persistência descobre que o fantasma do fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não consegue enfrentar a persistência. Número 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para aquele que afasta os outros com uma personalidade negativa. O sucesso acontece pela aplicação do poder, e o poder é resultado de cooperação. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. Número 11. Falta de controle do desejo sexual. A energia sexual é o mais poderoso dos estímulos à ação. Pode ser a mais poderosa das emoções. O sexo deve ser controlado pela transmutação e direcionado para outros canais. Número 12. O desejo incontrolável de ganhos fáceis. O instinto que leva as pessoas a arriscar também as leva ao fracasso. Evidências de fato surgem quando se estuda a crise de Wall Street em 1929. Naquela ocasião, milhões de pessoas tentaram ganhar jogando com ações da bolsa. Número 13. Falta de um poder de decisão bem definido. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e, quando mudam de ideia, fazem devagar. Aqueles que fracassam custam a tomar decisões, mas mudam de ideia fácil e frequentemente. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Onde uma está, a outra aparece. Acabe com essa dupla antes que ela acabe com suas chances de sucesso. Número 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados em um capítulo mais adiante. Devem ser dominados para que você possa efetivamente oferecer os seus serviços. Número 15. Escolha errada do parceiro ou parceira. Essa é uma causa comum para o fracasso.
No casamento, o contato é muito próximo. Se não houver uma relação de harmonia, é provável que acabe mal. Além disso, essa forma de fracasso é marcada pela infelicidade e pela tristeza, destruindo todos os sinais de ambição. Número 16. Excesso de cautela. Quem não aproveita as oportunidades costuma ficar com as sobras que os outros deixam. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a falta dela. Ambas as situações devem ser evitadas. A vida é cheia de oportunidades. Número 17. Escolha equivocada dos sócios. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso nos negócios. Ao fazer o marketing de serviços pessoais, é preciso cuidado na escolha do empregador. Deve ser cheio de entusiasmo, inteligente e bem-sucedido. Temos a tendência de imitar aqueles com quem convivemos. Portanto, escolha um empregador que vale a pena imitar. Número 18. Superstição ou preconceito. Superstição é uma forma de medo e um sinal de ignorância. As pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta e não têm medo do que quer que seja. Número 19. Escolha equivocada da profissão. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade da qual não gosta. Uma etapa essencial do marketing de serviços pessoais é a escolha de uma ocupação a que se dedique de corpo e alma. Número 20. Falta de esforço concentrado. O faz-tudo raramente é muito bom em alguma área. Concentre todos os seus esforços em um objetivo definido. Número 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. O gastador não chega ao sucesso por causa de seu medo da pobreza. Habitue-se a economizar sistematicamente uma porcentagem do que ganhar. Uma conta bancária fornece boa base de segurança e dá coragem na hora de negociar o preço dos serviços. Sem dinheiro, o indivíduo tem que dar-se por feliz com o que lhe é oferecido. Número 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, é impossível ser convincente. Além disso, o entusiasmo contagia, e aquele que possui sob controle costuma ser bem recebido em todos os grupos. Número 23. Intolerância. A pessoa que fecha a mente para determinados assuntos raramente progride. Intolerância significa recusa em adquirir novos conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são aquelas ligadas à religião, raça e diferentes opiniões políticas. Número 24. Imoderação. As formas mais prejudiciais de imoderação estão ligadas à comida, à bebida e às atividades sexuais. O exagero em qualquer desses aspectos é desastroso para o sucesso. Número 25. Incapacidade de cooperar. É grande o número de indivíduos que perdem o emprego e grandes oportunidades na vida por não saberem cooperar. São mais numerosos do que os que perdem o emprego e oportunidades por todas as outras razões juntas. Quando bem informado, nenhum homem de negócios ou líder tolera tal deficiência. Número 26. Poder não conquistado por esforço próprio. Filhos de famílias ricas e outros que herdam dinheiro que nada fizeram para ganhar. Na maior parte das vezes,
O poder nas mãos de quem não conquistou os poucos é desastroso para o sucesso. A riqueza instantânea é mais perigosa do que a pobreza. Número 27. Desonestidade intencional. A honestidade é indispensável. Talvez circunstâncias inevitáveis obriguem a uma atitude temporária de desonestidade. Mas não há esperança para aquele que é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, ele será vítima da própria ambição e pagará com a perda da reputação e talvez da liberdade. Número 28. Egoísmo e vaidade. Essas características funcionam como um sinal vermelho para manter as pessoas afastadas. São desastrosas para o sucesso. Número 29. Arriscar em vez de pensar. As pessoas, em sua maioria, por preguiça ou indiferença, deixam de tomar conhecimento de fatos que lhes permitiriam fazer um julgamento acertado. Preferem agir com base em palpites ou julgamentos apressados. Número 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum do fracasso de quem se aventura nos negócios pela primeira vez, sem reserva de capital suficiente. Essa reserva é necessária para absorver o choque dos erros comuns aos principiantes e sustentá-los até estabelecer uma boa reputação. 31. Pense em alguma situação que você considere causadora de fracasso e que não tenha sido citada aqui. Nessas 30 mais importantes causas do fracasso está a descrição de uma verdadeira tragédia que atinge praticamente todos os que tentam e falham. Percorra a lista ao lado de alguém que conheça você e possa ajudar na análise de suas falhas. Em geral, as pessoas não se veem de modo como são vistas pelos outros. Talvez seja esse o seu caso. Um dos conselhos mais antigos é: homem, conhece a ti mesmo. Para vender bem, é preciso conhecer a mercadoria. O mesmo vale para marketing de serviços pessoais. Conheça os seus pontos fracos, para que você possa compensá-lo ou eliminá-los. Conheça seus pontos fortes, para que você possa destacá-los. E não esqueça, as pessoas só conhecem a si mesmas por meio de uma análise minuciosa. Ignorância e individualismo derrubaram um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa com a intenção de ser contratado. Tudo foi muito bem, até que o gerente perguntou-lhe qual era o salário pretendido. O jovem respondeu não ter quantia em mente, falta de um propósito definido. O gerente então disse: vamos pagar-lhe um salário justo, depois de uma semana de experiência. O rapaz disse: não aceito, porque ganho mais no meu emprego atual. Foi a resposta. Antes de pedir um aumento de salário ou procurar uma nova colocação, certifique-se de merecer ganhar mais. Uma coisa é querer dinheiro. Todo mundo quer. Outra coisa é valer mais. Muita gente confunde desejo com merecimento. As suas necessidades financeiras nada têm a ver com o seu valor. O valor é estabelecido pela capacidade de oferecer serviços de qualidade ou capacitar outros a fazer isso. Faça um auto-inventário. 28 perguntas a responder. Assim, como estabelecimentos comerciais fazem um balanço a cada ano, uma autoanálise anual é essencial para um bom marketing de serviços pessoais. O ideal
é que essa autoanálise revele o aumento nos acertos e uma diminuição nos erros. Na vida, é possível progredir, estacionar ou regredir. O objetivo, é claro, deve-se ser progredir. A autoanálise anual revela se houve progresso e em que medida ou se o indivíduo andou para trás. Um bom marketing de serviços pessoais leva ao crescimento, ainda que lento. É preferível que a autoanálise seja feita ao final do ano, para que sejam incluídas as resoluções do ano novo, entre elas as melhores necessárias. Responda as perguntas a seguir e peça a colaboração de alguém para não haver possibilidade de respostas enganosas. Questionário para a autoanálise. Número 1. Alcancei a meta que estabeleci este ano? Você deve estabelecer uma meta anual como parte de seu objetivo de vida. Número 2. Ofereci serviços da melhor qualidade possível ou poderia ter feito melhor? Número 3. Ofereci serviços na maior quantidade possível? Número 4. Mantive sempre uma conduta de harmonia e cooperação? Número 5. Permiti que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse minha eficiência? Em caso de positivo, em que medida? Número 6. Melhorei minha personalidade? Em que aspectos? Número 7. Fui persistente levando as tarefas até o fim? Número 8. Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões? Número 9. Permiti que um ou mais dos 6 medos básicos prejudicassem minha eficiência? Número 10. Agi com excesso ou falta de cautela? Número 11. Mantive um relacionamento agradável com meus sócios? Em caso de resposta negativa, a responsabilidade por isso é parcialmente ou inteiramente minha? Número 12. Desperdicei energia por falta de concentração ou de esforço? Número 13. Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões? Número 14. Em que melhorei minha capacidade de servir? Número 15. Tive atitudes intempestivas? Número 16. Expressei secreta ou abertamente alguma forma de egoísmo? Número 17. Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim? Número 18. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análise cuidadosas? Número 19. Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo e as despesas e os ganhos? Número 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderia ter sido mais bem aproveitado? Número 21. Como posso reorganizar meu tempo de mudar meus hábitos de modo a ser mais eficiente no próximo ano? Número 22. Tomei alguma atitude contrária à minha consciência? Número 23. Em que situações ofereci serviços em maior quantidade e melhor qualidade em relação ao pagamento do que recebi? Número 24. Fui injusto com alguém? Em caso de positivo, de que maneira?
Número 25. Se eu tivesse comprado os meus serviços durante este ano, qual seria o meu grau de satisfação? Número 26. Estou seguindo minha vocação? Em caso de resposta negativa, por quê? Número 27. Aqueles a quem presto serviços estão satisfeitos? Em caso de resposta negativa, por quê? Número 28. Qual é o meu conceito atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se com franqueza e imparcialidade, pedindo a alguém com coragem suficiente de que dê a sua opinião. Tendo assimilado as informações transmitidas neste capítulo, você estará em condições de elaborar um plano prático para oferecer os seus serviços. Este capítulo faz uma descrição detalhada dos princípios essenciais ao planejamento de venda de serviços pessoais, inclusive os principais atributos da liderança, as causas mais comuns do insucesso dos líderes, uma relação das áreas de oportunidades para a liderança, as principais razões do insucesso nos vários setores da vida e questões importantes que devem ser levantadas na autoanálise. Tais informações extensas e detalhadas foram incluídas por serem necessárias a quem quiser acumular riquezas, iniciando-se no marketing de serviços pessoais. Aqueles que perderam todo o patrimônio ou que começam agora a exercer uma atividade remunerada, tendo a oferecer apenas serviços pessoais em troca de riquezas que pretendem conquistar, precisam de informações práticas de modo a obter o máximo de vantagens. As informações contidas neste capítulo são de grande valor, também para aqueles que aspiram à liderança em qualquer setor, em especial no comércio e na indústria, bem como para o marketing de serviços pessoais e o aperfeiçoamento da capacidade de julgamento. Diretores, gerentes e outros executivos encarregados de recrutar e selecionar pessoal, além de manter a eficiência da empresa, também se beneficiarão destas informações. Se você duvida, experimente responder por escrito as 28 perguntas da autoanálise. Será uma experiência interessante e útil, pode ter certeza. Onde e como encontrar oportunidades para enriquecer? Agora que analisamos os princípios de quais riquezas se acumularam, a pergunta mais natural é: onde encontrar oportunidades favoráveis à aplicação de tais princípios? Muito bem, vamos ver as oportunidades que são oferecidas pelos Estados Unidos a quem quer enriquecer. Em primeiro lugar, vamos todos lembrar que vivemos em um país onde todo cidadão cumpridor das leis tem liberdade de pensamento e de muita ação. Muitos talvez nem se deem conta do que isso representa, principalmente em comparação a outros países, onde a liberdade é restrita. Aqui contamos com a liberdade de pensamento, escolha de carreira, religião, opinião política e direito à propriedade, enfim, tudo aquilo que podemos acumular. Além disso, podemos escolher onde viver, com quem casar, temos o direito de vir e de ir, e há oportunidade para todos. E mais, podemos almejar qualquer cargo para o qual nos consideremos preparados, inclusive o de presidente da República. Poderíamos citar outras formas de liberdade, mas vamos nos concentrar na mais importante delas, a oportunidade. Essa vantagem é a mais notável de todas, porque os Estados Unidos são o único país em que garante a todos os cidadãos
natos ou naturalizados, uma extensa e variada lista de liberdades. A seguir, vamos ver em detalhes os benefícios que a liberdade nos proporciona. Tomemos, por exemplo, a família norte-americana média, ou seja, a renda familiar média. Quantos são os benefícios disponíveis nesta terra de abundância e oportunidade? Letra A. Alimento. Devido à liberdade de que dispõe, a família norte-americana média tem em seu alcance a maior variedade de alimentos por um preço que pode pagar. Em seguida, a liberdade de pensamento e ação vem em três necessidades básicas da vida: alimentação, habitação e vestuário. Uma família de 2 pessoas vivendo no coração do distrito de Times Square, na cidade de Nova York, muito longe do local onde são produzidos os alimentos, teve o cuidado de calcular o custo de um simples de jejum, chegando a este surpreendente resultado. Alimento: suco de uva da Flórida, bolachas de trigo do Kansas, chá da China, bananas da América do Sul, torradas do Kansas, ovos de Utah, açúcar de Cuba ou de Utah, manteiga ou nata da Nova Inglaterra. Custo do café da manhã, total, 20 centavos. Não é difícil conseguir se alimentar em um país onde 2 pessoas têm um bom de jejum por um preço tão baixo. E observe como os alimentos, num estranho passe de mágica, vieram da China, da América do Sul e dos estados de Utah, Kansas e Nova Inglaterra, chegando à mesa do café da manhã, prontos para o consumo, no centro da cidade mais populosa da América do Norte, a custo acessível mesmo a um humilde trabalhador. O custo inclui todos os impostos federais, estaduais e municipais. Esse é um fato omitido pelos políticos quando acusam os oponentes pelo excesso de impostos. Letra B. Habitação. A mesma família vive em um apartamento confortável, equipado com aquecimento, eletricidade, gás de cozinha, por $65 mensais, em uma cidade menor ou em um bairro menos valorizado de Nova York. O mesmo apartamento seria alugado por $20 por mês. A torrada consumida no jejum foi preparada em uma torradeira elétrica que custa poucos dólares. A limpeza do apartamento é feita com aspirador de pó, movido a eletricidade, assim como a geladeira em que são conservados os alimentos. Água fria e quente estão sempre disponíveis na cozinha e no banheiro. A mulher seca os cabelos, lava, passa as roupas usando os eletrodomésticos de fácil operação, bastando para isso plugá-los à tomada. O marido usa barbeador elétrico e eles têm acesso a notícias e a entretenimento do mundo todo, 24 horas por dia, bastando para isso ligar o rádio. O apartamento apresenta outras facilidades, mas as que foram mencionadas dão uma boa ideia das evidências da liberdade de que gozam os cidadãos americanos. E não se trata de propaganda econômica nem de política. Letra C. Vestuário. Em qualquer região dos Estados Unidos, a mulher e o homem de padrão de vida médio podem vestir-se bem com menos de $200 por ano. Foram mencionadas apenas as necessidades básicas: alimentação, habitação e vestuário. Mas o cidadão norte-americano goza de outros privilégios e vantagens em troca de um esforço modesto, nunca ultrapassando 8 horas de trabalho por dia. Entre estas vantagens está o transporte por automóvel,
que possibilita deslocamento à vontade a um custo muito baixo. O cidadão norte-americano médio tem assegurado o direito de propriedade como em nenhum outro país. O dinheiro que consegue poupar pode ser depositado em um banco, com garantia do governo de que será ressarcido se a instituição bancária falir. Pode viajar de um estado a outro sem a necessidade de qualquer permissão. É possível ir e vir de trem, automóvel, avião ou navio, conforme o orçamento permitir. Na Alemanha, na Rússia, na Itália e em outros países europeus e orientais, não se viaja com tanta facilidade, nem por um custo tão baixo. O milagre que permitiu esses benefícios. É frequente vermos políticos em campanhas exaltando a liberdade de que gozam os habitantes dos Estados Unidos, mas raramente eles dedicam tempo ou atenção à análise da razão ou da natureza de tal liberdade. Em um momento de folga, armei-me de boa vontade e iniciei uma análise franca do fator misterioso, abstrato e pouco compreendido que dá ao cidadão norte-americano mais benefícios, mais oportunidades de acumular riquezas e mais liberdade de toda a natureza de que pode ser visto em qualquer outro país do mundo. Meu interesse por este poder invisível deve-se ao meu contato com indivíduos que há mais de 4 séculos vêm organizando o poder e responsabilizando pela sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital não consiste apenas de dinheiro, mas de grupo de indivíduos inteligentes e altamente organizados, que planejam o emprego eficiente dos recursos financeiros para o bem do povo e ganho deles mesmos. Desses grupos fazem parte cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas financeiros, publicitários, especialistas em transportes, advogados, médicos e homens e mulheres dotados de conhecimento especializado em todos os setores da indústria e comércio. São eles os pioneiros, os que realizam experimentos e abrem caminhos. Eles dão suporte às universidades, hospitais e escolas públicas, constroem boas estradas, publicam jornais, pagam boa parte dos gastos do governo e cuidam de numerosos detalhes essenciais para o progresso da humanidade. Para resumir, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois fornecem toda a estrutura que possibilita a formação e a iluminação do ser humano. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Bem empregado, porém, é essencial à civilização. O simples de jejum descrito anteriormente não seria possível àquela família de Nova York a um preço tão baixo ou a qualquer outro custo se o capital organizado não fornecesse máquinas, transportes e verdadeiros exércitos de gente treinada para operá-los. Para dar uma remota ideia da importância do capital organizado, experimente imaginar-se com a tarefa de conseguir para o casal nova-iorquino citado os alimentos consumidos por eles no café da manhã sem a ajuda do capital. Só para obter o chá seria necessária uma viagem à China ou à Índia, a nado. Então, ainda que tivesse resistência física para atravessar os oceanos, com que iria pagar a mercadoria? O açúcar exigiria outra longa viagem a Cuba, ou uma longa caminhada às plantações de beterrabas de Utah.
Ainda assim, você voltaria com as mãos vazias, porque dinheiro e esforço organizado são necessários à produção de açúcar e que envolve ainda refino e transporte. Os ovos seriam conseguidos mais facilmente em granjas próximas, mas o suco de uva significaria alguns quilômetros de deslocamento até a Flórida, ida e volta por 2 copos de suco. Por fim, seria necessária uma longa viagem ao Kansas ou a qualquer outro estado produtor de trigo para conseguir as fatias de pão. As bolachas não foram incluídas porque exigiriam trabalhadores especializados no manuseio de máquinas, o que seria impossível sem o capital. Depois de descansar, enfrentaria novamente o mar, nadando até a América do Sul, para colher bananas, e na volta teria de parar em uma fazenda para pegar manteiga e nata. Somente então o casal de Nova York poderia sentar-se à mesa e saborear-se o café da manhã. E você receberia 20 centavos pelo trabalho. Parece absurdo, não? Pois bem, o procedimento descrito seria a única maneira de levar aqueles alimentos tão simples ao centro de Nova York, não houvesse o sistema capitalista. A quantia necessária à construção e manutenção das estradas de ferro e navios para entrega de um simples de jejum é tão astronômica que fica difícil imaginar. Seria centenas de milhões de dólares, sem incluir o treinamento e a remuneração de todos os trabalhadores envolvidos. Mas o transporte é apenas uma parte das necessidades da moderna civilização capitalista. Antes de serem transportados, os produtos devem ser plantados ou fabricados e preparados para a comercialização. Aí vão mais alguns milhares de dólares em equipamentos, maquinária, embalagem, marketing e salário de milhões de trabalhadores. Navios e estradas de ferros não saltam do chão e começam a operar imediatamente. Elas são uma resposta às exigências da civilização por meio de dedicação, criatividade e capacidade de organização de gente com imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Os capitalistas, os que move, e é o desejo de criar, construir, realizar e fornecer serviços úteis, colhendo os lucros e acumulando riquezas. E justamente por oferecerem serviços indispensáveis à civilização, eles se colocam no caminho do enriquecimento. Somente para simplificar e esclarecer, devo acrescentar que os capitalistas são as pessoas que aprenderam por conta própria aquilo que falam os agitadores. São os mesmos a quem radicais aproveitadores, políticos desonestos e líderes trabalhistas e interesseiros se referem como gente de Wall Street, predadores. Não quero aqui apresentar um discurso contra ou a favor de qualquer grupo ou sistema econômico. Quando falo em líderes trabalhistas, interesseiros, não estou condenando os esforços por melhorias salariais, nem fornecendo um atestado de boa conduta de indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo deste livro, um objetivo ao qual dediquei mais de um quarto de século, é apresentar aos interessados as mais confiáveis filosofias, capaz de ajudar a quem quiser acumular riquezas em qualquer quantidade. A análise das vantagens econômicas do sistema capitalista aqui apresentada tem o propósito de demonstrar esses dois fatos. Número 1. Todos que buscam riqueza devem reconhecer o sistema que controla todos os acessos a fortunas, grandes ou pequenas, adaptando-se a ele.
Número 2. É preciso conhecer o outro lado de políticos demagogos que deliberadamente distorcem as questões que apresentam, referindo-se ao capital organizado como algo extremamente danoso. Os Estados Unidos são um país capitalista. Se desenvolveu pelo emprego do capital. Todos os que desejam compartilhar das dádivas de liberdade e oportunidade e pretendem ganhar dinheiro, precisamos estar conscientes de que não haveria riquezas nem oportunidades disponíveis se o capital organizado não nos proporcionasse tais benefícios. No passado, durante mais de 20 anos, radicais, políticos interesseiros, vigaristas, líderes de classes desonestos e um ou outro religioso adotaram o passatempo de referir-se indiscriminadamente ao pessoal de Wall Street como cambistas e high business. A prática se tornou tão generalizada que, durante a Depressão, assistimos surpresos às altas figuras do governo aliarem-se a políticos e líderes trabalhistas inescrupulosos, com a declarada intenção de destruir o sistema que fez da indústria americana a mais rica do planeta. A associação foi tão ampla e bem organizada que acabou por prolongar a pior depressão que os Estados Unidos já atravessaram, destruindo os empregos de milhões de trabalhadores, parte inseparável do sistema capitalista industrial que forma a espinha dorsal da nação. Durante a estranha aliança entre altos funcionários do governo e indivíduos interesseiros que pretendiam lucrar, declarando aberta a estação de caça ao sistema industrial americano, um certo tipo de líder trabalhista se uniu a eles, oferecendo-se para angariar votos em troca de uma legislação que permitisse pressionar a indústria a pagar mais, em vez de procurar meios de fazer corresponder um dia bem trabalhado em um dia bem remunerado. Milhões de homens e mulheres praticam o verdadeiro esporte nacional, que é tentar receber sem dar. Alguns se ligam a sindicatos por meio dos quais exigem menos horas de trabalho e maiores salários. Outros nem sequer trabalham, preferem esperar auxílio do governo. E conseguem. Um incidente acontecido em Nova York demonstrou a ideia que essas pessoas fazem do direito à liberdade. Beneficiários de auxílio social queixaram-se voluntariamente aos Correios por terem sido acordados às 7h30 pelo carteiro, que distribuía cheques do governo. Eles exigiram que a entrega fosse feita a partir das 10 horas da manhã. Se você é um daqueles que acredita ser possível ganhar dinheiro simplesmente organizando-se em grupos para exigir mais pagamentos por menos trabalho, e se é daqueles que espera a ajuda do governo, mas não querem acordar cedo para receber o dinheiro que lhe é dado, se é um daqueles que troca votos por leis que permitam pilhagem do dinheiro público, pode descansar em paz, porque este é um país livre, onde cada um pode pensar como quiser, onde se pode viver com pouco ou nenhum esforço. No entanto, você deve conhecer toda a verdade acerca da tal liberdade que tantos exaltam e poucos compreendem. Por mais ampla que ela seja, não significaria riqueza sem esforço. Existe um método seguro e legal para guardar e manter dinheiro, oferecer serviços úteis. Não há sistema pelo qual riquezas sejam obtidas pela força ou sem que seja oferecido em troca um serviço de valor equivalente. O princípio da lei da economia é mais uma teoria que pode ser desrespeitado.
Guarde bem o nome deste princípio e lembre-se dele, pois é muito poderoso que os políticos e todas as máquinas políticas está além do controle de todos os sindicatos. Não pode ser modificado, influenciado ou burlado por interesseiros, nem pelos que se intitulam líderes de qualquer setor. Além disso, esse princípio tem um olho que tudo vê e um perfeito sistema de contabilidade que registra as transações efetuadas por todos aqueles que tentam receber sem dar. Mais cedo ou mais tarde, os auditores examinam os livros e exigem prestação de contas. Cambistas, high-business, gente de Wall Street, seja qual for o nome que você escolher para o sistema que garantiu a liberdade aos norte-americanos, representam um grupo de indivíduos que compreendem, respeitam a poderosa lei da economia e adaptam-se a ela. Sua continuidade financeira depende do respeito a essa lei. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos gosta do país e aprecia o seu sistema capitalista. Devo confessar que não conheço um lugar melhor onde haja mais oportunidades de ganhar dinheiro. A julgar por suas atitudes, porém, alguns parecem não gostar do país. É um direito deles, sem dúvida. Se não gostam do país, de seu sistema capitalista e de suas abundantes oportunidades, têm o direito de ir embora. Sempre haverá outros países onde poderão aproveitar a liberdade e ganhar dinheiro, desde que não sejam muito exigentes. Nos Estados Unidos estão todas as liberdades e todas as oportunidades de ganhar dinheiro que qualquer pessoa honesta pode desejar. Quem vai à caça procura uma região onde haja muitos animais. A mesma regra vale para a caça às riquezas. Se é riqueza que você procura, pense duas vezes antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país, cujos cidadãos gastam dezenas de milhões de dólares anuais em cartões nos quais celebram a liberdade. Não deixe de considerar um país onde se gasta anualmente mais de 15 milhões de dólares em ingressos de cinema e mais alguns milhões em bebidas, narcóticos, refrigerantes e energéticos. Pense bem antes de deixar um país onde o povo fica feliz em ver milhões de dólares investidos anualmente em esportes como futebol, beisebol e pugilismo. E dê valor a um país cujos habitantes gastam mais de 1 milhão de dólares por ano em goma de mascar e outro milhão em lâminas de barbear. Lembre-se também de que esta é apenas uma amostra das fontes de riquezas disponíveis no país. Só foram mencionados alguns luxos e artigos supérfluos, mas a produção, o transporte e a comercialização de tais mercadorias garante empregos regulares a milhões de homens e mulheres que recebem por seus serviços milhões de dólares mensais, que gastam livremente tanto em artigos de primeira necessidade como em supérfluos. E lembre, em especial, que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais, existem oportunidades de acumular riquezas em abundância. Mais uma vez, a liberdade atua a nosso favor. Nada impedirá os esforços. Se você tem talento, treinamento e experiência, pode acumular riquezas em larga escala. Outros, menos afortunados, não serão tão ricos, mas qualquer um pode sustentar-se, mesmo trabalhando pouco. Então, aí está a sua chance. A oportunidade espalhou seus recursos diante de você. Encare-os, selecione o que mais lhe interessa, elabore um plano, ponha-o em ação e persista. Acredite,
Os Estados Unidos capitalista garante a todos a oportunidade de prestar serviços úteis e acumular riquezas proporcional ao valor de serviços prestados. O sistema não nega esse direito a quem quer que seja, mas não promete, nem poderia fazê-lo, de dar sem receber em troca, já que é controlado pela lei da economia, que não reconhece nem tolera quem tenta receber sem dar. A lei da economia foi criada pela natureza. Não existe tribunal que os infratores possam apelar. Estão previstas penalidades para quem infringe a lei e recompensas para quem a obedece, sem qualquer disponibilidade de interferência de quem quer que seja. A lei não pode ser revogada. É tão definida quanto as estrelas do céu e faz parte do mesmo sistema que as controla. Alguém pode recusar-se a aceitar esta lei da economia? Com certeza. Este é um país livre, onde todos nasceram com direitos iguais, inclusive os de ignorar a lei da economia. O que acontece então? Nada, até que um grande número de indivíduos reúna forças com o propósito declarado de ignorar a lei e tomar pela força o que desejam. Eis que chega o ditador, com o pelotão de fuzilamento e as metralhadoras. Não existe isso, pelo menos nos Estados Unidos, mas sabemos como o sistema funciona. Que tenhamos a felicidade de jamais precisar enfrentar uma realidade tão terrível. Sem dúvida, preferimos continuar com a liberdade de expressão, de ação, de prestação de serviços úteis em troca de riquezas. A prática por trás de candidatos, de estender privilégios em troca de votos, um prejuízo do dinheiro público, às vezes resulta em eleição, mas, assim como tudo o que sobe tem que descer, um dia a casa cai. Cada centavo mal empregado deve ser devolvido com juros. Se aquele que se apossou do dinheiro não pagar, o encargo passa para os filhos e para os filhos dos filhos, até a terceira ou quarta gerações. Não há como escapar. Às vezes, as pessoas se juntam para pressionar os empregadores, exigindo aumento de salário e redução do número de horas de trabalho. Mas existe um ponto que pode ultrapassar. É quando entra em cena a lei da economia e são condenados empregados e empregadores. Durante 6 anos, de 1929 a 1935, o povo dos Estados Unidos, ricos e pobres, cansou de ver a velha economia fechar empresas, indústrias e bancos. Não foi uma coisa bonita. Não aumentou em nada o respeito do povo pelo espírito que faz as pessoas perderem a razão e tentarem receber sem dar. Quem viveu aqueles anos terríveis, em que o medo estava por cima e a fé estava por baixo, não esquece a crueldade com que a lei da economia cobrou os preços de ricos e pobres, fracos e fortes, jovens e velhos. Ninguém quer reviver aquela experiência. Essas observações não se baseiam em experiências passageiras. São o resultado de 25 anos de análise cuidadosas dos métodos utilizados, tanto pelos homens mais bem-sucedidos como pelos mais mal-sucedidos dos Estados Unidos. Fim do capítulo 6.